Boa noite a todos. Tivemos mais uma apresentação do filme do meu filho Bruno. Ele vai fazer uma apresentação aqui em Jaraguá, no Pequeno Teatro da SCAR, no dia 26 deste mês. Quem tiver interesse, é no sábado, às 17 horas. É gratuito, mas é necessário fazer a reserva do ingresso, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, entrando em sintonia com a energia desse ambiente, nos preparando para mais uma semana de caminhada, de aprendizado, que possamos ter uma noite agradável de aprendizado. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Eu vou passar mais um vídeo do grupo Amigos da Luz. Ele fala sobre a nossa proposta, o que a gente veio fazer aqui numa existência. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Pra realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda, tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro, aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta, também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada? Eu sou a morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não. Nem vem de Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Deixa, me deixa. Pedro, irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido. Seu Pereira, eu gosto muito dele.
Então, a gente sempre comenta aqui, né, que a gente não nasceu na família errada, nem no país errado, nem está no trabalho errado. O que a gente está vivendo hoje é o que a gente necessita para o nosso aprendizado. Ah, mas então não dá de fazer nada? Dá. Se você entender o porquê dessas pessoas estarem ao teu lado e resolver a questão com cada uma delas, mas não resolver elas, resolver você, o que em você perturba elas, ou o que nelas te perturba, está dentro de você. Então, a partir do momento que a gente trata na gente essas causas, o outro vai permanecer igual, mas não nos perturba mais, não nos incomoda mais. Então, não tem nada errado com o que está acontecendo com a gente. O que pode estar errado é a gente não fazer nada a respeito, e isso vai continuando, né? Então, o objetivo é que se a gente tem um espinho no pé, a gente o tire. Se está doente, procure um médico. Então, se não está legal a nossa convivência, vamos atrás de resolver a causa disso, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? E quando a gente resolve essa questão, as coisas começam a mudar. Aí a importância do autoconhecimento, ou da reforma íntima, que fala a doutrina, né? Ou do conhece-te a ti mesmo, lá dos gregos. Você vai se conhecer e você vai se modificar. Você não tem o poder de mudar o outro. Mas quando você se modifica, a tua vibração modifica e você não vai atrair no outro aquele aspecto que antes vibrava em você. Porque a mesma pessoa, às vezes você vê ela conversando com outros, ou no convívio com outros, ela é tão legal com as pessoas gostam dela, têm afinidade com ela, e com você é diferente. Por quê, né? Porque quando está em contato com você, a tua vibração acorda naquela pessoa aspectos semelhantes. Então a mudança está em cada um de nós, não está no outro. Algum comentário ou dúvida com relação a esse primeiro vídeo? A gente está aqui no estudo da trilogia Evolução, estamos no segundo livro, no capítulo Julgamento. Quem não assistiu à última palestra, ela fica gravada lá no YouTube, no canal do CEPA e no Facebook também. Para pegar a sequência, podem assistir lá também. Os espíritos que desencarnarem neste momento da existência, presos à violência e à brutalidade, não devem mais reencarnar na Terra, mas serão encaminhados a outros orbes compatíveis com suas vibrações e onde possam drenar as vibrações mentais presas em suas psicosferas. Então nós estamos em transição planetária. O que é isso? O mundo, nosso planeta Terra, está mudando de objetivo, de proposta. Então, até então, era mundo de provas e expiações. Agora está se encerrando esse mundo de provas e expiações e iniciando o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é destinado a quem não quer mais, não se compraz mais no velho modelo do egoísmo, do orgulho, do se dar bem em cima do sofrimento dos outros, né? Então, quem olhou para tudo isso e decidiu, não quero mais viver assim, tem um ingresso para o mundo de regeneração, vai poder continuar aqui. Mas esse mundo não vai ser um mundo feliz. O mundo feliz é o próximo ainda na hierarquia dos mundos, né? O mundo de regeneração é onde a gente arruma a bagunça causada até chegar nesse ponto. Então a gente chegou num ponto que decidiu, não quero mais viver desse jeito. Mas para continuar a gente precisa limpar a casa. E esse é o trabalho da gente no mundo de regeneração. Então o que ele está dizendo aqui é que espíritos que ainda são presos à violência e brutalidade não vão mais poder renascer aqui nesse planeta. Não por um impedimento qualquer, sim por uma impossibilidade vibratória. Eles estão numa vibração que no novo mundo não vai ter mãe que vai conseguir gerar um corpo para ele. Podem existir exceções, sim, em aldeias de pessoas primitivas, que são exceções, mas não é a regra para o novo mundo, né?
E está dizendo aqui que essas pessoas vão ser encaminhadas para outros orbes compatíveis com a sua vibração, com o seu modo de viver ou de ver a vida, né? Então, como a Terra foi nosso destino, quando a gente foi expulso de onde a gente estava antes, que é o jardim do Éden lá na Bíblia, né? Ser expulsos do paraíso, né? Então a gente estava num local, não soube aproveitar as oportunidades que tinham lá, assim como esses aqui na Terra também não estão sabendo aproveitar a oportunidade. Como a gente foi expulso de lá e veio para cá, eles estão sendo expulsos daqui e estão indo para um orbe mais primitivo. Muitos dos que vieram, muitos não, uma parte dos que vieram expulsos para cá ainda não se modificaram e estão sendo transferidos novamente para o mundo primitivo. Mas a maioria das pessoas que estão engajadas nessa mudança de conduta, de cuidar do planeta, de auxiliar o próximo, são os que já estão com essa proposta de mudança. E quando ele fala que orbes compatíveis, são realmente mundos muito, muito primitivos, ainda não tem essa tecnologia e conforto que a gente tem aqui. E não tem também o campo propício para eles exercitarem o que faziam aqui. Então, se são pessoas que procuravam controlar as outras pessoas, manipulando as pessoas, eles vão para um orbe onde não existe essa organização ainda, que eles consigam manipular os outros. São seres ainda, os corpos de lá são muito primitivos. Eles vão estar preocupados só em se manter alimentado e protegido. Então, realmente é uma escola dura, um aprendizado duro esse. Mas a gente precisa passar por ele, como a gente passou, né? E agora está querendo sair disso, está querendo modificar. A gente chegou à conclusão que é imortal, e que se a gente é imortal, então vale a pena tentar de outro jeito. Desse jeito a gente só colheu sofrimento, né? E a maioria desses espíritos aqui do planeta já foram embora, tá? A não ser os que estão encarnados ainda, né? Mas conforme vão desencarnando, o planeta vai melhorando e eles vão ser impedidos de reencarnar aqui. O reposicionamento energético por afins já vinha ocorrendo na Terra há algum tempo. Então ele está dizendo que isso não é de agora. Isso já faz algum tempo. Foi permitido ficar aqui aqueles que ainda pudessem servir de provas para os que iam ficar aqui. Então, a partir do ano 2000, segundo a informação da espiritualidade, a partir do ano 2000 não nasceu mais ninguém que se compraz no mal, salvo exceções. Abrem-se exceções quando um determinado grupo de pessoas aqui encarnadas precisam passar por um aprendizado. Então, permitem que um espírito que não vai continuar aqui na Terra ainda reencarnasse aqui, mas aí já em caráter de exceção e não mais de regra. Espíritos violentos, em seus desencarnes, estavam sendo levados para reencarnes em outras partes do globo, junto com outros grupos compatíveis que vibravam na mesma condição de violência, para que pudessem interagir, aprendendo por similaridade de conduta, um cobrando do outro. Assim, reforça a condição de que ninguém paga o que não deve, e ninguém consegue fazer mal a outro sem que este seja um devedor kármico. E aí a gente começa a compreender o que está acontecendo no mundo. As guerras, o sofrimento excessivo pela miséria lá em locais da África, a discriminação excessiva em alguns países do Oriente da mulher. Então, são locais ainda de aprendizado onde pessoas, vamos dar um exemplo aqui, um espírito muito ligado a vivências num corpo masculino, que tem muito forte nele a questão do preconceito, de se achar melhor que a mulher. Qual é a melhor escola para ele nascer? Num país desse, onde tem que usar burca, onde tem que ser submissa. Não estou dizendo que isso é certo. Do ponto de vista humanitário, é errado e a gente está lutando para mudar isso. Mas a gente não tem mais
não sente esse aspecto de que a gente está desamparado. Não, essas pessoas que estão lá estão precisando passar por aquela experiência para o seu aprendizado. Passado essa existência lá, esse espírito, ao reencarnar, vai pensar um pouco diferente nessa questão do respeito à mulher. Então, assim a gente vai aprendendo. Espíritos muito ligados ainda à belicosidade, à guerra, estão nascendo em locais que ainda existem conflitos. Eu estava vendo hoje o noticiário mostrando as tropas lá nesse conflito lá do Afeganistão, né? Muitos quase crianças, né? Jovens ainda, muito novos ali no meio desse. E se a gente está em 2022, muitos desses nasceram ainda após o ano 2000, né? Mas ainda há necessidade, ou talvez um último aprendizado nesse aspecto, que depois disso não vai ter isso para a gente aprender aqui na Terra, né? O que eu quero dizer com isso? Nessa transição planetária, muitos espíritos de outros orbes vieram aqui reencarnar, por isso essa explosão populacional da Terra, né? Vieram aqui encarnar porque essa transição planetária possibilita um aprendizado muito rico. Embora complicado, sofrido, né? Com situações realmente ultrajantes no ponto de vista humanitário, né? Mas situações necessárias para o aprendizado desses espíritos. Onde eles estavam não existia mais isso, então esse aspecto deles, eles não tinham como trabalhar lá naquele local. Então são espíritos que vieram apenas para uma encarnação aqui na Terra e depois vão voltar para o seu orbe se conseguiram tratar essa situação, né? Então, ninguém paga o que não deve. É lei de causa e efeito. Ah, mas então, quando eu vejo alguém sofrendo, eu posso cruzar os braços e não fazer nada. Não. Se você vê uma injustiça, você não tem condições de avaliar o que está acontecendo ali. Então, dê o teu melhor. Siga a orientação do Evangelho, que é fazer ao próximo o que você gostaria que te fizesse, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui também para exercitar a caridade, o amor, a benevolência, a cooperação. Mesmo sabendo que às vezes o que a gente faz não vai surtir efeito, porque aquela pessoa ainda precisa passar por aquilo. Mas nós faremos a nossa parte, com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Mas não tem mais aquele fator da indignação, da inconformação, né? Sentimento de que de que é injusto. Não é injusto. As pessoas que estão envolvidas ali foram atraídas para viver aquele aprendizado. A Terra é uma grande escola. A gente está aqui para aprender a ser uma pessoa melhor. E muitas lições são sofridas, porque a gente não mudou pelo amor, né? Quando a gente não muda pelo amor, aí vem a dor para fazer a gente mudar. Mas de um jeito ou de outro a gente muda. Um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas a gente muda. Esta fase atual é a fase de separação do joio e do trigo predita por Jesus. O fim dos tempos? Certamente não. Ainda temos muito a aprender. Aliás, somos eternos. Não diria eternos, imortais, né? Eterno é quem sempre viveu e sempre vai continuar vivendo. Nós não, a gente foi criado em algum ponto, né? Então, a partir desse ponto que a gente foi criado, a gente é imortal, como espírito. Acontecerá uma seleção vibratória mantendo grupos na Terra e direcionando outros. Então, é uma seleção vibratória, de acordo com... não é o que a gente fala, né? É o que a gente vibra. São as nossas intenções íntimas, ocultas. E isso é o que determina para onde a gente vai vivenciar as novas experiências em outros corpos, aqui ou em outros planetas. Morremos todas as noites para renascermos ao acordar. Não nos preocupemos com o fim, mas com os pensamentos e ações do agora. A vida é aprendizado contínuo, a morte é fantasia, o desencarne é a ascensão à nova fase. Então, como toda noite a gente dorme e fica inconsciente nesse processo de dormir, é a mesma analogia com uma encarnação. O nascimento é o acordar de manhã cedo e o desencarne é a morte no final do dia, né?
o dormir no final do dia comparado ao desencarne. E vai continuar, a gente vai renascer no novo corpo, só que não com essa mesma consciência, não com esse mesmo controle que a gente tem hoje da condução das experiências, né? Porque hoje eu, Walter, estou aqui no comando desse corpo, das experiências dessa existência. Na próxima existência, muito provavelmente não vou ser eu. Eu vou ser uma parte desse aglomerado espiritual, mas não vou estar na condução do corpo, dirigindo o corpo. Por isso, tomar muito cuidado da gente fazer o máximo que a gente conseguir nessa existência. Porque eu não sei se na outra eu vou ter tudo isso que eu tenho hoje à minha disposição. Oi? Essa ideia de que na próxima vida não vou ser eu que vou estar dirigindo o corpo? O conhecimento que eu tenho hoje, as regras do Evangelho, né, que são leis divinas, né, o amar ao próximo como a si mesmo, se eu apenas saber, achar legal, mas não botar em prática, eu vou estar pecando. Não contra Deus, contra mim, porque eu deixei de exercitar algo que faria bem para mim. O não julgar, o perdoar 70 vezes 7. Então, se eu fico guardando mágoa, se eu não perdoo, eu estou criando dificuldades para mim mesmo. Então, isso é fazer o que a gente deve fazer aqui, o que a gente tem à nossa disposição. Então, esse conhecimento nos dá a informação que vale a pena seguir essa orientação do Evangelho. Não só de achar bonito, mas de botar em prática. Porque nós somos os maiores beneficiados de seguir essas orientações. Então, hoje eu tenho acesso a um atendimento de captação para resolver, por exemplo, uma desarmonia do meu inconsciente. Se eu tenho isso à minha disposição, mas não dou bola para isso, não vou atrás, não uso esse recurso, na próxima vida não vou ser eu que vou estar dirigindo o corpo para buscar isso. E aí eu vou estar junto naquele grupo em desarmonia no meu inconsciente. E não vou ser retirado de lá, porque eu poderia ter auxiliado essas consciências que fazem parte de mim e não fiz a minha parte. Então, quanto mais eu sei, mais eu tenho comprometimento, né? Quanto mais uma pessoa conhece, mais ela tem responsabilidade por aquilo que sabe. Uma pessoa primitiva, por exemplo, num grupo lá primitivo lá da Austrália, por exemplo, um aborígene, ele não vai ser cobrado como a gente vai ser cobrado depois dessa existência. Porque ele não tem nada desse conhecimento. Diga. Isso, é bem colocado. Então, na vida seguinte, eu não vou estar no comando, vai ser uma outra consciência, mas eu vou influenciá-la. Mas ela pode me escutar ou não, eu só vou tentar influenciar. Se ela vai aceitar a minha influenciação ou não, é outra história. Assim como nós, hoje, no nosso corpo, a gente tem as influências do inconsciente. Então, quando tem algo para mim fazer, que pode ser errado, que nem está vendo, vem o impulso de fazer. Mas vem também o impulso de não fazer. Aí é o meu livre-arbítrio. Eu vou fazer ou não? Aí eu preciso analisar. Então, ter esse conhecimento também, que todos os desejos que eu tenho, que todos os impulsos que eu tenho, podem não ser bons, que eu preciso parar e analisar e não dar vazão para isso, é muito importante também, bem colocado. Então, hoje eu estou no comando, mas também sofro a influência de quem viveu a última existência. E como até hoje a gente não tem registro desse tipo de trabalho, né, o nosso inconsciente é uma sala escura cheia de trabalho para esse próximo milênio, aí, né, para esse mundo de regeneração. Então, todas essas vidas passadas que ainda estão no estado de perturbação precisam ser auxiliadas. É o que eu falei no início, que a proposta do mundo de regeneração é arrumar a bagunça que a gente fez até agora. Diga.
Já respondeu? Realmente é complicado, tá? O espírito é uma centelha divina. Gente, o espírito, nosso espírito, ele é uma partícula de Deus. A gente não tem nem ideia do que é Deus, né? Tem essa definição ali, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para a gente saber que é a causa de tudo. Mas a essência dele, como funciona, isso a gente não faz nem ideia. Nós somos uma partícula desse Deus. Então nós somos muito complexos. Quando eu comecei a estudar a doutrina, bem no início mesmo, eu achava que a gente era que nem um painel de Jeep, né? Tem 2 mostradorzinhos e 3 botões, né? Agora está mais para um painel de um jato, né? De um avião. Então nós somos muito complexos mesmo. E quanto mais a gente compreende essa complexidade, a gente compreende a diferença do outro, a gente consegue compreender mais, perdoar mais, não se perturbar mais pelo que o outro faz, porque ele também tem essa mesma complexidade. Eu não sei se estivesse no lugar dele, não estaria fazendo pior, por isso não julgar do Evangelho. Então, quanto mais a gente entende isso aqui, fica mais fácil botar em prática. Porque entender as leis do Evangelho é muito simples. É amar ao próximo como a si mesmo, é perdoar 70 vezes 7, é pagar o mal com o bem, é não julgar. É simples. Agora, botar em prática é complicado. O perdoar 70 vezes 7 é complicado. Por mais que a gente saiba que é bom para a gente, é difícil perdoar. Então, a gente construiu esse não perdoar durante várias e várias vidas. Agora a gente precisa desconstruir. É um esforço nosso. É um exercício. E para a gente envidar esse esforço, a gente precisa entender, precisa saber mesmo que vale a pena. Senão a gente desiste. Senão a gente larga, joga a toalha, né? Essa transição vibratória acontecerá pelo próprio desencadear da engrenagem cósmica, que é perfeita. No entanto, existem grupos espirituais de autodesenvolvimento moral e intelectual que trabalham dentro desta engrenagem, facilitando e não alterando o seu funcionamento. É como no parto fisiológico, aconteceria em determinado momento, com ou sem o médico obstetra ou a parteira. Mas estes facilitam, ajudando no desenvolvimento deste. São os chamados técnicos siderais, que possuem infinitas funções na evolução. Tem vários livros que relatam o trabalho que está sendo feito no lado espiritual nessa transição, né? O Robson Pinheiro tem vários, o Divaldo também, pelo Manuel Filomeno de Miranda, também tem vários livros. Então, quem tiver curiosidade sobre isso, vale a pena ler estes livros. Quando o planeta alcança um determinado momento vibratório, começa a desencadear a transmigração. Então, a vibração do planeta vai mudando e essas pessoas vão ter dificuldade em viver aqui, porque não tem mais tanta ressonância nos demais. Então, elas começam a se sentir isoladas. Este é um sentimento que foi observado num atendimento que a pessoa tinha uma angústia junto com uma nostalgia. Ela não sabia, tinha uma saudade e não sabia do que. Foi aberto o atendimento e ela se viu no outro planeta antes do exílio. E ela relata que ela não foi expulsa de lá. E que as pessoas que passavam por ela não tinham aquele sentimento de repulsa por elas. Tinha um sentimento de amor. E isso é que doía mais nelas. Doía no orgulho. Porque elas poderiam estar na mesma condição vibratória e não aproveitaram a oportunidade. Então elas não se sentiam bem lá. Então não é um impedimento puro e simples. A pessoa não consegue mais viver naquele meio.
O planeta Terra já passou por inúmeras transmigrações, recebendo espíritos dos mais variados orbes em grupos com distintos níveis de evolução. No entanto, sempre compatíveis com a Terra, porque se assim não fosse, não poderiam encarnar nela. Se assim aconteceu, é porque a engrenagem abriu este espaço. Então, o pessoal que veio para cá não veio em nave alienígena no ambiente físico, tá? Como é que funciona um planeta? Para a gente viver aqui, a partir do corpo astral para baixo, né, você necessita dos componentes do planeta. Então, o meu corpo astral aqui é diferente do corpo astral em Marte. Se eu querer nascer em Marte, eu vou precisar morrer, ter uma segunda morte aqui do corpo astral e reconstruir um lá em Marte. Então, essas pessoas que vêm expulsas de uma expatriação, né, de uma transição planetária, elas vêm em corpo mental, transportadas em corpo mental para cá. E aqui elas começam, então, a estruturar o seu corpo astral, que é o corpo espiritual, que é esse que tem a forma nossa aqui do corpo humano, com tronco, membros, cabeça, né? Que em outros orbes pode ser diferente, pode ter outra conformação, mas o corpo mental não. Esse acompanha o espírito continuamente. É como uma panela de pressão. Quando chega determinado momento, a pressão começa a escapar girando a válvula. Assim, os espíritos já vêm anunciando que o planeta já está chiando e em breve a pressão terá de sair. A pressão liberada devolverá o equilíbrio à panela. De forma similar, os espíritos em desequilíbrio ficarão fora do campo vibratório do planeta sem poderem reencarnar na Terra. E assim vai se dando essa transição planetária. Mas não é um salto, não. Isso é gradual, já vem acontecendo há algum tempo. Nos últimos anos aí houve uma acentuação dessa atividade de transmigração, e agora a gente está nessa tendência a já estar mais para o lado de um mundo de regeneração do que de provas e expiações. Embora não é um interruptor, desligou um e começa outro, isso é gradual, né? Tem espíritos que já entraram na regeneração, tem outros que ainda estão na provas e expiações, e isso aos poucos vai ocorrendo essa transição. Como na porta giratória dos bancos, os portadores de metais não entram, são barrados. No entanto, quando retiram os metais, tem novamente o livre conduto. Assim, a energia vibratória de cada um, que funciona como um código de barras vibratório, não permitirá o reencarne no planeta enquanto estiver portando energias densas e incompatíveis com o orbe. E, mais uma vez, não é castigo. O campo bioeletromagnético, ou psicosfera de cada um, é o produto de seus próprios pensamentos e atos. É consequência e de exclusiva responsabilidade de cada um. Então eu vejo o mundo de regeneração mais como um mundo intermediário, não um mundo em si. Porque se continuassem os mesmos espíritos aqui, dificultaria essa tarefa de regeneração. E do jeito que a gente está, a gente não pode ir para um mundo feliz, né? Como ele falou aqui, a gente tem muitos metais ainda pesados no nosso campo vibratório. E essa regeneração vai permitir a gente se purificar dessas energias densas que a gente acumulou durante essas várias experiências que a gente teve no mundo de provas e expiações. Estamos chegando ao final do nosso tempo de hoje. Alguma dúvida, questionamento, sugestão de assunto para o próximo encontro? Podemos encerrar? Diga. Quando ele voltar numa reencarnação, já não tem conformidade. É que aqui é a prova, né? Lá ele se prepara, né? Então, se a gente estudou bem, a gente tem mais chance de que a gente tire uma nota boa na prova, né? Mas
como a gente estava até agora em provas e expiações, o percentual de espíritos que tinham essa possibilidade de acesso a uma colônia espiritual e receber esse auxílio para reencarnar são muito poucos, é muito pequena essa parcela da população de espíritos mundial. A maioria delas fica presa em ambientes umbralinos, né? E dali, como elas não têm possibilidade de melhora ainda pela vibração delas, dali já entram diretamente numa nova encarnação. Então, o percentual de espíritos que têm acesso a esse auxílio de estar numa colônia espiritual e ter esse preparo para uma nova encarnação era muito pequena. Agora isso vai começar a mudar. Esse trabalho, digamos, quando a gente está no atendimento, eu não sei para onde vai. A gente pede o auxílio da espiritualidade para encaminhar para o melhor local para ele. Se ele não vai mais poder nascer aqui, a espiritualidade encaminha para uma zona de seleção. Se ele vai continuar aqui e tem possibilidade de ir para uma colônia espiritual, vai. Se é para uma colônia melhor, vai. Se é para uma colônia pior, vai. Se não, porque senão ele estava lá no umbral. Para ele chegar aqui num ponto de ser encaminhado, ele já foi resgatado do umbral. E se ele foi resgatado, já pode ser encaminhado. Senão não iria resgatar, né? Não tem motivo você resgatar alguém para deixar ele voltar lá, né? Então, se chegou num ponto de ele estar num grupo de atendimento mediúnico, é porque ele já tem condições de ser encaminhado para algum local. Mais alguma questão? Então vamos encerrar com passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa ligados aos passes que nos auxiliem. Quem souber de alguém que também está precisando de auxílio e não pôde vir aqui, pode mentalizar essa pessoa como se ela estivesse sentada aqui no auditório, que isso serve de uma espécie de ponte para essas energias chegarem a essa pessoa. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, por todo o nosso corpo, drenando tensões e preocupações que a gente não pode resolver agora, nos dando clareza e discernimento para resolver o que devemos resolver agora. Nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, envolvendo todas as pessoas que nos cercam, com as quais convivemos, que possamos aprender com cada uma delas. E que possamos levar essas energias de harmonia, de paz, por onde a gente passar. Que assim seja.